Outro tema desta quinta, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou a suspeita de que o óleo que tem atingido as praias do Nordeste seja mesmo venezuelano. Em entrevista ao Jornal da Manhã, ele explicou que a única alternativa é que o derramamento tenha sido criminoso. No entanto, o governo de Nicolás Maduro negou que o petróleo que atingiu praias no litoral do Nordeste brasileiro seja da Venezuela. A estatal venezuelana de petróleo, a PDVSA, divulgou comunicado reproduzido pelo Ministério do Petróleo, afirmando que não recebeu nenhum relato de clientes ou subsidiárias sobre vazamento de petróleo próximo ao Brasil. Josias. Tem duas tarefas que o Brasil precisa desempenhar diante desse acidente ambiental. Uma delas é policial. É preciso descobrir quem foi que cometeu esse crime. Crime pode ter sido cometido propositadamente ou inadvertidamente, mas é um crime ambiental de grandes proporções. É preciso descobrir quem cometeu. E a segunda coisa é combater o acidente, combater os efeitos. Tentar mitigar os efeitos. E eu não acho que seja adequado que o ministro do Meio Ambiente se ocupe da parte policial. Ele tem que se ocupar da parte de combate ao acidente ambiental. E acho que o governo não se revela, pelo menos as palavras do ministro, não passam essa segurança de que está apto a cuidar desse lado da mitigação do prejuízo ambiental. Só cresce. Está chegando ao Rio São Francisco, o ministro deu uma entrevista hoje ao Jornal da Manhã, não senti firmeza nas palavras do ministro em relação à capacidade técnica do governo de conter esse acidente. Nós tivemos 3 grandes acidentes ambientais sob Jair Bolsonaro. O primeiro, o presidente foi muito elogiado, inclusive, porque foi aquele acidente atribuído à Vale. Em Brumadinho, o presidente na primeira hora foi lá e tal, ali já se conhecia o culpado, a Vale está sendo responsabilizada, está respondendo, tudo muito bem. O segundo foi o problema das queimadas, que o governo não se portou bem, entrou atrasado, e agora este outro problema. Nas queimadas, acho que o governo tinha responsabilidade pela ocorrência do fenômeno, porque flexibilizou a fiscalização. Aqui, o governo não é culpado pelo que aconteceu, mas ele será responsabilizado se não conseguir gerenciar bem o drama ambiental. E a essa altura, eu acho que já devíamos estar pedindo auxílio técnico, não financeiro, mas técnico, internacional. Há especialistas no combate desse tipo de acidente. Não é vergonha nenhuma a gente se assessorar. Nós pedimos já ajuda, no caso de Brumadinho, para Israel. Por que não podemos agora verificar o que há de mais moderno no mundo e tentar trazer para cá para combater esse acidente que só se propaga sem que a gente consiga deter a propagação da mancha de óleo. Acho que o governo não está se portando bem no combate ao acidente. Vera. Sobre essa questão da responsabilização, é importante um laudo. Eu falei, para acusar precisa ter evidências, né? Tem um laudo da Universidade Federal da Bahia que fez uma análise do óleo encontrado ali e que encontrou marcadores que se assemelham com as características do petróleo venezuelano. Então, tem biomarcadores, presença de carbono em quantidade parecida com o tipo de petróleo que se extrai da Venezuela. Então, este laudo é uma das evidências concretas agora de que o óleo pode ser da Venezuela. Em sendo, tem de se verificar se é realmente algo criminoso e, portanto, proposital, deliberado, doloso, ou se houve um acidente com algum navio ou com alguma refinaria venezuelana. Tem que se avançar nessa área. Ainda está muito incipiente, muito no terreno das acusações que beiram ali a tentativa de fazer um duelo ideológico em algo que não é dessa natureza. Então, o primeiro laudo que eu vejo aí, mais técnico, mostrando que sim, pode ser da Venezuela. Com relação ao acidente em si, o desastre é muito grave, né? É óleo cru que está atingindo muitas espécies animais, o mar em vários estados, chegando às praias da região Nordeste, tartarugas, aves, totalmente atingidos por esse vazamento, sem que o Brasil demonstre ter um plano de contingência adequado e suficiente para começar a conter os efeitos dessa devastação, tanto para as praias quanto para as espécies animais da região ali. Constantino.
Olha, eu acho impossível deixar a ideologia de fora dessa questão, porque o movimento ambientalista está em silêncio, e é um silêncio ensurdecedor, quando surgiram evidências, indícios de que não era um acidente causado pela nossa estatal ou por alguma coisa que pudesse apontar para o governo Bolsonaro, e sim para a ditadura amiga de Maduro, que nega, obviamente, porque a palavra dele não vale nada. Agora, fosse possível encontrar algum pretexto para massacrar um pouco mais o ministro e o governo por conta desse acidente, isso estaria sendo feito. Então, esse silêncio do movimento ambientalista é que revela muito do fator ideológico por trás da luta deles, né? Eu acho que isso é relevante, eu acho que não há nenhuma prova de que, por enquanto, existe negligência do governo em lidar com a questão. Eu confesso ao nosso internauta e ouvinte, eu estive com o ministro Ricardo Salles ontem, em Brasília, e eu disse para ele, eu conheço ele de longa data, desde o Movimento em Direita Brasil, e eu disse para ele, eu não queria estar na sua pele, porque ele ocupa hoje, talvez, a pasta mais visada por muitos grupos organizados de interesse em recursos, que estão com medo de perder mamata e que usam o manto da ideologia para proteger isso, esses interesses escusos. E é a ideologia simplesmente mais forte no mundo hoje. É a seita ambientalista. Então, ele vem sendo massacrado pelo que fez ou não fez, de errado ou não. Então, quando acontece um acidente desses, trágico para o Brasil, para as praias e tudo, e aparentemente a responsabilidade é de um outro governo, de um governo inimigo, de uma ditadura socialista, isso é um fator que deveria estar sendo o foco central, sim. Claro que tem que lidar com as manchas, com o óleo todo espalhado, é óbvio. E eu acho que não há, repito, provas de que isso não está sendo feito. Agora, num momento desses, as munições se voltarem ainda assim contra o Ministério ou o governo e não contra o causador do problema, só porque nesse caso não dá para explorar tanto, politicamente falando ou ideologicamente falando, o que originou esse problema ambiental enorme, isso me parece realmente um tanto quanto seletivo na indignação ambiental. Então, eu acho que esse é o momento para trazer à tona uma reflexão sincera sobre o que está por trás do movimento ambientalista. Assim como o feminismo tem pouco a ver com mulher e muito a ver com o esquerdismo, assim como o movimento racial tem pouco a ver com o negro e muito a ver com o esquerdismo, o movimento ambiental deixa isso muito claro, tem pouco a ver com o meio ambiente e muito a ver com o esquerdismo. Vera. Nossa, eu acho que você está vendo esquerdismo em tudo, Rodrigo. Eu acho que a gente tem que ver a coisa mais pelo lado mais técnico. Ontem eu tive num evento do agronegócio, um grande evento de mulheres do agronegócio aqui, insuspeitas de serem consideradas esquerdistas, portanto. Eu mediei uma mesa em que estavam a Cargill, a Ana Paula Vescov, ex-secretária do Tesouro sob Michel Temer, também hoje VP ali da área de macroeconomia do Santander, outros tantos executivos, e a questão ambiental foi o centro do painel, que era um painel sobre parceiros globais e interesses globais do agronegócio. E sem que se precisasse puxar, porque, enfim, eles é que deram o tom do discurso, o que se disse nessa mesa é que o governo ele está sendo muito inábil em lidar com uma questão que é essa do meio ambiente, que é vista pelo setor mais pujante da economia brasileira, como uma questão de negócios, uma questão estratégica e uma questão econômica. Mas, Vera, eu estou falando desse caso específico. Não, eu sei. Maduro despeja petróleo no Brasil. Mas a gente sabe. E a gente Mas se você volta pode contra fazer o essa ministro? manchete, Maduro despeja petróleo no Brasil? A gente tem essa apuração? Onde está? Há indícios, vamos investigar. Há Essa devia ser indícios? demanda. Não, acho que eu estava dizendo o óleo... Vamos investigar, claro. A gente está dizendo isso aqui. É preciso lembrar que o óleo Vai lá, não tem José. ideologia, né? Ele está se espalhando pela costa brasileira, já chegou no São Francisco. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que combater o acidente ambiental. E não acho que seja papel do ministro do Meio Ambiente ficar tratando do aspecto criminal, que eu acho também importante e relevante investigar. Se tiver a Venezuela no meio,
pau na Venezuela. Perceba, você está dizendo, Rodrigo, eu estava terminando, só para eu vou chegar no... Só um instantinho, Rodrigo. Na questão criminal, Rodrigo, espera um pouquinho. Eu vou chegar na questão, nessa questão, mas você fez toda a sua fala dizendo que o movimento ambientalista, e sei lá porque o feminismo e o racismo também entraram nessa fala, é esquerdista, mas você começou a fazer a sua fala dizendo que conhece o Ricardo Salles do Movimento Em Direita Brasil e você não queria estar na pele dele. Então você está fazendo um contraponto meramente ideológico para uma questão que não é ideológica. Eu estou dizendo para você que a ideologia domina esse debate e é por isso que ele é massacrado. Veja, a hipocrisia dos ambientalistas nessa questão salta aos olhos. É exatamente como as feministas que se calaram quando Lula falou de forma depreciativa sobre as mulheres de grelo duro, ou quando a ex-mulher do Marcelo Freixo o acusou de agressão. É nesses momentos que a gente percebe a hipocrisia e a seletividade desses movimentos. Não, tudo bem, mas ninguém está defendendo a posição de movimento ambientalista, que a gente está dizendo que tem que conter um desastre ambiental e tem de investigar. E eu mesma falei, o laudo indica que talvez seja mesmo da Venezuela. Só que eu acho que esse não é o centro do debate.